Bom, vamos continuar agora nossas aulas a respeito dos princípios do treinamento, né? Nós já vimos o princípio da continuidade e o tempo de recuperação necessário para cada forma de treinamento que nós vimos antes, né? Hoje nós veremos um novo elemento. Qual é? Bom, vamos relembrar o princípio da supercompensação. Como eu disse antes para vocês, quem compreender plenamente o princípio da supercompensação vai compreender também uma série de outros elementos que envolvem o treinamento, né? O princípio da supercompensação ele é capaz de explicar uma série de coisas, de fenômenos que ocorrem durante o treinamento de uma forma muito abrangente, certo? E muito precisa também. Vejamos. O princípio da supercompensação nos diz o quê, né? Que a gente deve ter as seguintes etapas. Uma primeira fase que nós chamamos de fase de homeostase. Certo? Não se esqueçam que esse é um gráfico de desempenho, né? Então aqui é o desempenho pelo tempo. Certo? Então ali é a primeira fase, que é a homeostase. Em seguida nós temos a realização do quê? Do exercício, que é um agente estressante, né? E que vai fazer esta forma aqui com a curva, né? E vai levar o indivíduo até o que nós chamamos de fadiga, que é a redução do desempenho numa determinada tarefa ou gesto, enfim, que é quando a gente tem um indicador quantitativo ou qualitativo de queda do desempenho. Então, a fadiga. Depois, o que eu quero? Que o meu atleta se recupere, né, e aumente o seu desempenho. Então, a gente chama isso aqui de recuperação. E aqui de adaptação. E aí nós temos ainda uma próxima parte ali, que é o destreino, mas hoje ele não veio ao caso, né? O destreino ele ocorre se não há mais exercício acontecendo adequadamente no atleta. Bom, o que nós temos que pensar aqui, gente? Que às vezes, o que acontece? Por que eu faço isso, né, gente? Para aumentar o meu desempenho, depois eu treino novamente e adapto. E aí eu vou saindo lá para cima do quadro, né? Então, se a gente desenhar aqui uma situação 2, vamos deixar essa aqui de lado, que é a situação ideal, né? E vamos desenhar uma nova situação. Imaginem um caso em que um atleta, ele treina, se adapta. Só que ele fez isso já tantas vezes que agora, quando ele treina, né? Vocês reparam que aqui eu tive uma continuidade do treinamento? Agora imaginem um dia que esse atleta chegou num determinado nível tão alto aqui do treinamento que quando ele faz exercício, ele se recupera. Então, há a recuperação. Só que agora não está havendo mais a adaptação. E aí o atleta fica aqui e sempre que ele treina, ele retorna para o mesmo ponto. E vocês percebem que ele estagnou o desempenho dele, né? O desempenho dele, ao invés de subir, ele está sempre permanecendo aqui nesse mesmo nível, né? A gente pode chamar isso aqui de um platô de desempenho. Ele não está mais aumentando o seu desempenho para as minhas sessões. Bom, que alternativa eu posso ter, então, para tentar causar um estresse maior no organismo desse atleta e tentar garantir que ele se adapte um pouquinho melhor? Bom,
eu posso fazer o seguinte, né? Já que a minha fadiga aqui, que antes era suficiente, agora deixou de ser, né? Vocês reparam que a minha fadiga não é suficiente para causar novas adaptações? O que eu posso fazer? Eu posso usar uma estratégia onde eu vou fazer o seguinte: eu sei que ele não vai se adaptar se eu fizer só uma sessão de treino, né? Eu fiz essa sessão de treino aqui, ele não se adaptou, né? Ele retornou para o mesmo nível de desempenho de antes. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar uma estratégia aonde eu treino, só que o que acontece? Eu vou começar a realizar efeitos cumulativos de estresse nesse organismo a fim de ganhar maiores adaptações, né? Como é que a gente faz isso? Bom, eu treino, mas aí na semana seguinte eu treino de novo e na outra semana eu treino de novo. E o que vai acontecer? Espera-se que com o tempo de repouso adequado eu gere uma adaptação. Então o desempenho dele, que antes estava estagnado, agora subiu aqui e já está lá em cima. Então reparem que houve aqui uma evolução do desempenho do atleta. Por quê? Porque eu realizei uma série de sessões de exercício, eu passei muito tempo realizando sessões de exercício de alta intensidade ou alto volume, dependendo se eu estou no PPG ou no PPE, para que depois, durante a recuperação, eu fique aqui uma semana inteira me recuperando para causar essas adaptações. Porque o treinamento tradicional esse, que era só baseado na sessão e no repouso, não está dando certo. Agora eu tenho que ter várias semanas de sessão muito difíceis, né? E depois uma semana de sessões um pouquinho menos estressantes para o organismo para permitir essa recuperação, né? Quanto tempo vai durar esse período aqui em que eu gerei estresse cumulativo no atleta, né? Quanto tempo vai durar isso aqui, gente? Isso costuma durar de 2 até 4 semanas. São 2 a 4 semanas que nós chamamos de semanas de choque. Certo? Essas 2 a 4 semanas vão ser para causar bastante estresse no organismo, né? E aí eu espero que durante essa semana aqui de recuperação, essa semaninha aqui, ó, em que eu deixei ele se recuperar, né? Eu espero que haja adaptações. Então, uma semana, e a gente chama essa semana em que eu permito que ele se recupere para que hajam adaptações de semana de estabilização. A semana de estabilização ela vai ter essa função de garantir as adaptações do estresse cumulativo causado nessas 2 a 4 semanas de choque, né? Isso tem um nome, gente. Essa estratégia de treinamento que a gente faz em atletas mais avançados, em pessoas já com mais experiência de treinamento, nós chamamos de overreaching. Que é uma das principais temáticas da nossa aula de hoje, né? O overreaching, ele é nada mais nada menos do que 2 a 4 semanas de choque, mais uma semana de estabilização, então 2 a 4 semanas causando estresse no organismo, mais uma semana de estabilização, onde eu permito, né, eu estabilizo o treinamento e permito que hajam adaptações, né? Porque antes a estratégia anterior já não dava certa, porque eu estava em um platô de desempenho, né? Então, existem capacidades físicas em que o platô de desempenho ele é muito mais comum que outras. Exemplo, a força máxima, né? Atletas que treinam aí para força máxima, altíssimas cargas, com 1 repetição, 2 repetições, eles costumam apresentar um platô de desempenho bastante comum.
E modalidades também de velocidade, né? Onde eu tenho que ficar repetindo a mesma tarefa, por exemplo, a natação, as corridas curtas, né? Também é muito difícil aumentar o desempenho, porque esse platô ele é muito nítido. Então, estratégias como essa, né, de causar efeito cumulativo e depois permitir a adaptação, são muito eficazes para aumentar o desempenho. A escola nova de treinamento, ela tem seguido mais esse modelo, porque a gente sabe que ele tem um resultado bastante proveitoso, tá? E aí nós temos uma outra possibilidade, né? Que é quem exagera um pouco nesta brincadeira aqui. Como que é esta outra possibilidade? Bom, vamos lá fazer o exemplo aqui, que o Joãozinho foi lá e treinou o atleta e não conseguiu aumentar o desempenho. Treinou de novo e não conseguiu aumentar o desempenho. Tá? Ó, o Joãozinho percebeu, pô, esse cara tá em um platô, né? Aqui ele está em um platô. Vamos utilizar a estratégia então de overreaching e ficar várias e várias semanas, né? Só que o que acontece? O Joãozinho foi lá e fez 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele pensou assim, cara, então, se com 3 eu causo uma adaptação, com 6, 5, eu vou causar ainda mais adaptações, né? Eu vou ser muito melhor. Só que o que acontece? Quando eu passo um determinado limite aqui, que cada atleta tem o seu, o retorno ele é muito lento, ele vai demorar muito tempo para acontecer e não vai acontecer como a gente esperava, né? Essa fase em que o desempenho do atleta cai por causa de sessões cumulativas, aonde eu não consigo ter uma recuperação completa, né? Isso se chama overtraining. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, overtraining, certo? Que é quando eu não permito a recuperação adequada, ou o meu atleta, na semana de estabilização, não descansa adequadamente, também continua exagerando muito no seu treinamento e não permite uma recuperação fundamental para que o treinamento dele volte a ser com maior desempenho, né? Afinal de contas, eu estou fadigando ele aqui. É inclusive comum que aqui na semana 3 e 4, às vezes o atleta nem apresente o mesmo desempenho que ele tinha lá na semana 1, né? Porque ele está já com efeitos cumulativos das sessões anteriores, né? O overtraining, gente, então essa queda de desempenho demora para a recuperação devido ao efeito cumulativo do treinamento. Quais são os indicadores de overtraining que nós temos? Vamos pensar os indicadores, né? O que me faz... O que me faz perceber que o atleta está desenvolvendo overtraining, tá? A primeira coisa é assim, ó, se ele, por exemplo, está demorando muito para se recuperar durante o treinamento, né? É muito importante a gente conhecer o atleta, tá, pessoal? Por quê? Porque se eu não conhecer adequadamente o meu atleta, eu não vou perceber esses sinais acontecendo, certo? Então, é fundamental que vocês conheçam bem o atleta, né? Como que ele costuma treinar, quanto tempo ele costuma demorar para se recuperar, como que é a técnica desse atleta, os tempos que ele costuma realizar. Por quê? Porque aqui a gente está procurando uma queda de desempenho crônica, só que ela não é tão visível que nem aqui nesse gráfico, são quedas sutis de desempenho, ou um platô em que a gente não consegue aumentar o desempenho, também muito sutil, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Os principais indicadores, então, um tempo elevado de recuperação, que mais? Nós também podemos ter, assim, atletas
com falta de apetite. Isso é engraçado, né? Pô, prof, então quer dizer que eu tenho que saber até se meu atleta está com fome também? Sim, atleta com falta de apetite, gente, é problema. Todo atleta tem fome, precisa comer, tá? Então, se ele não está comendo adequadamente, a gente tem que investigar por que isso não está acontecendo. Outra coisa também, assim, que é bem da vida da pessoa, né? Insônia, por exemplo. Ou pesadelos, né? Pessoas com muitos pesadelos, atletas com muitos pesadelos que não estão tendo um sono adequado, não estão conseguindo descansar adequadamente, também podem estar apresentando já aí alguns sinais de overtraining, né? A própria depressão é um sinal de overtraining. Sudorese elevada. O que é sudorese? A pessoa transpirando mais do que o normal. Gente, tem pessoas que transpiram muito, tá? Isso é comum. Mas agora, a pessoa nunca transpirou e agora começou a transpirar muito mais, bom, né? Aí nós temos que investigar. Então, hipersudorese. Que mais? Gente, atleta assim, ó, que está se machucando com muita frequência, o tempo todo alguma dor importante limitando, o tempo todo com torces, ficando doente com frequência, gripe, resfriado, imunidade já está baixa também, né? São elementos, lesões e doenças frequentes são elementos também que podem contribuir. Certo? Então, são sinais de que a pessoa pode estar entrando em overtraining. E um último sinal aqui é a diminuição da técnica. Então, se o atleta tem uma técnica boa e de repente começa a apresentar uma técnica inadequada, bom, aí você tem que investigar porque algo estranho está acontecendo. Quantos desses ou quais desses eu preciso ter para que a pessoa seja diagnosticada? Bom, esse cara aqui tem overtraining. Bom, são 3 ou mais indicadores, né? Então, se ele está demorando muito para se recuperar e está ficando doente o tempo todo e está com a técnica ruim, bom, aí a gente já diz, overtraining. Se ele está deprimido, não come, e está transpirando muito mais do que o normal, overtraining, certo, pessoal? Então, esses são indicadores mais qualitativos. Nós temos também alguns indicadores mais quantitativos. Eu vou botar aqui do lado. Quais são? Bom, os primeiros 2 e mais importantes são a frequência cardíaca e a pressão arterial, tanto durante o repouso quanto após o exercício, né? Alguns atletas não percebem esses sintomas, ou para a gente ter acesso a esse tipo de informação do atleta, tem que se conversar muito, tem que ser um atleta que se abra muito para a gente. Então, muitos atletas não são fáceis de acessar esse tipo de informação. Então, a gente tem que conhecer a frequência cardíaca e a pressão arterial do atleta, tanto em repouso quanto após o exercício, para saber o histórico de como o corpo dele se comporta durante o repouso e após o treino, para saber se tem algum problema aqui, né? Então, um aumento de pressão arterial ou de frequência cardíaca durante o repouso ou pós-exercício, né? Também é uma coisa que é um sinal aí que é importante. Mas nós temos também alguns sinais de laboratório. O mais famoso é o lactato. Junto com o lactato nós temos a mioglobina no sangue, que são coisas assim que fisiologistas costumam medir, e quando estão muito alterados significa que o repouso não está sendo suficiente no atleta.
E nós temos também a quantidade de testosterona e cortisol, a relação entre os dois. Então, eu preciso ter mais testosterona e menos cortisol. Então, se o meu cortisol subir, é um problema. Se a minha testosterona baixar, também vai ser um problema. Então, a relação testosterona-cortisol é um indicador muito bom. Então, relação testosterona pelo cortisol. E vamos colocar aqui também o lactato e a mioglobina. Tá? O lactato e a mioglobina são também aí elementos que vão nos ajudar no diagnóstico, certo? Então, revisando, ciclo de supercompensação, eu tenho que fadigar e me adaptar. Quando eu fadigo e não me adapto mais, eu chamo isso de platô de desempenho, né? Porque antes eu me adaptava, eu tinha a continuidade do treinamento aqui, agora eu já não tenho mais. Aqui, qual é a estratégia que eu vou utilizar para vencer esse platô? Bom, se eu não estava me adaptando, o que eu vou fazer? Eu vou juntar múltiplas sessões e vou esperar uma semana inteira para me recuperar. Essas várias sessões nós chamamos de sessões de choque. Essa uma semana de recuperação nós chamamos de semana de estabilização. E essa técnica toda a gente chama de overreaching. Vou fazer aqui um risco aqui por cima, gente. Ó, porque o que acontece? Eu posso fazer isso várias vezes, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou acabar desenvolvendo a continuidade do meu treinamento a partir da minha técnica de overreaching. Percebem que a curva aqui está subindo? Ó? Porque eu fiz várias vezes esse tipo de estresse, tá? Fiz um rabisco aqui por cima para ficar claro, né? Esse é o bom da gente fazer aula no quadro, que aí a gente pode fazer alguns elementos a mais. No entanto, quando eu faço esse platô e exagero no meu overreaching, demorando muito para me recuperar, né, a queda do desempenho sem explicação aparente, devido ao efeito cumulativo do treinamento e falta de repouso suficiente, nós chamamos de overtraining. Que nós temos 3 indicadores, que podem ser indicadores qualitativos relacionados à vida do atleta, ou indicadores quantitativos relacionados agora a questões clínicas, por exemplo, a pressão arterial, a frequência cardíaca, durante o repouso e pós o exercício, testosterona pelo cortisol e lactato ou mioglobina também são indicadores quantitativos que a gente pode fazer em laboratório. Certo, galera? Nos vemos na próxima aula.